Durante anos, os fãs da Marvel esperaram ansiosamente pelo momento em que os X-Men fariam sua entrada triunfal no universo cinematográfico. Agora que os mutantes estão oficialmente sob o domínio criativo da Marvel Studios, uma pergunta paira no ar com mais força do que nunca: quem vai interpretar os novos X-Men no MCU? Essa não é apenas uma questão de curiosidade, é uma peça essencial de um quebra-cabeça que pode moldar os próximos 10 anos da franquia. Um elenco forte, simbólico e emocionalmente envolvente é necessário para dar vida a personagens tão icônicos e por trás de contratos confidenciais, audições secretas e declarações cheias de entrelinhas. Uma nova geração de mutantes está sendo cuidadosamente moldada. E hoje, com base em rumores, teorias, entrevistas e pistas espalhadas como migalhas de pão, nós vamos revelar quem deve assumir os papéis centrais dos X-Men no MCU. O nome mais citado nos bastidores é o de Giancarlo Esposito. O próprio ator confirmou estar em negociações com a Marvel e revelou que o papel oferecido é de liderança, inteligência e poder. Essa descrição imediatamente nos leva a pensar em Charles Xavier. O lendário professor X, Giancarlo, é amplamente conhecido por seus papéis como Gus Fring em Breaking Bad e Stan Edgar em The Boys, figuras frias, racionais, com o controle quase absoluto de cada situação. Esse tipo de personagem é exatamente o que poderia redefinir o Professor X no MCU. Ao invés do mentor gentil de Patrick Stewart, poderíamos ter um Xavier mais calculista, estratégico e talvez até moralmente ambíguo. Um líder que entende o peso das decisões e que pode, se necessário, cruzar certas linhas em nome do bem maior. Giancarlo traria uma profundidade única ao papel, claro. Outros nomes, como Bryan Cranston e Mark Strong, já foram mencionados, mas nenhum deles provocou tanto entusiasmo quanto Giancarlo Esposito. O fandom parece quase unânime. Ele é o Professor X que essa nova fase da Marvel precisa. Diz que Xavier é o cérebro, Magneto é o coração em conflito. E o favorito de muitos para esse papel é Cillian Murphy, vencedor do Oscar por Oppenheimer. Seu olhar intenso, sua capacidade de expressar dor e fúria com apenas um gesto e sua elegância sombria o colocam como um candidato quase perfeito para o papel de Eric Lanier. Mas há um detalhe importante aqui. A origem de Magneto, sempre ligada ao Holocausto, pode ser atualizada. Kevin Feige e os roteiristas parecem querer afastar-se da Segunda Guerra Mundial, explorando novas tragédias e opressões mais recentes para contextualizar o personagem. Um Magneto contemporâneo pode vir de um país devastado pela guerra moderna, por perseguição religiosa ou racial. E Cillian Murphy tem a densidade emocional necessária para carregar esse passado doloroso em cada cena. Alguns fãs ainda sonham com o retorno de Michael Fassbender via multiverso. Isso pode até acontecer, mas não como o Magneto principal. Já Mads Mikkelsen, embora seja um dos favoritos do público, já teve seu momento no MCU como o vilão Caecilius. Tudo indica que o Magneto de Cillian Murphy será mais introspectivo, um homem movido não só por ódio, mas por trauma e sobrevivência. Agora, vamos falar de Ciclope. Sempre relegado a segundo plano nos filmes anteriores, Scott Summers merece uma redenção. Ele é o líder de campo, o estrategista, o soldado, fiel aos ideais de Xavier, menos, mas também um homem dividido entre razão e emoção. Zachary Montgomery, o Billy de Stranger Things, é o nome mais forte nos rumores. Com sua intensidade, juventude e presença forte, ele poderia dar a Scott a dualidade necessária. Ele tem aquele olhar de alguém que sabe o peso da liderança, mas que também carrega feridas internas. Outros nomes citados foram Austin Butler e Joseph Quinn. Mas Zachary
tem uma presença mais agressiva, mais visceral, que combina melhor com o Ciclope moderno. Se a Marvel realmente deseja um elenco jovem para sustentar a franquia por uma década, Dacre se encaixa perfeitamente. E aí vem ela, Jean Grey, a alma dos X-Men, a mulher dividida entre o amor e a destruição. Entre a humanidade e o poder cósmico da Fênix, Jodie Comer é o nome mais forte nas especulações. Após performances intensas em Killing Eve e The Last Duel, Jodie já mostrou que consegue transitar com maestria entre vulnerabilidade e fúria. Insiders revelaram que ela foi sondada para interpretar Sue Storm, mas acabou sendo direcionada para Jean Grey justamente por sua profundidade emocional. A Marvel sabe que a Fênix não é apenas uma ameaça, ela é um espelho da alma humana. E onde tem essa dualidade, ela pode ser doce, empática e, ao mesmo tempo, assustadora quando rompe suas próprias barreiras. Sadie Sink, de Stranger Things, também foi cogitada como a versão mais jovem da personagem, mas os fãs parecem preferir uma Jean mais madura, capaz de sustentar a liderança emocional dos X-Men ao lado de Ciclope. Jodie Comer seria, sem dúvida, uma escolha poderosa. E se falamos de poder, precisamos falar da Tempestade. Ororo Munro é mais do que uma controladora do clima. Ela é uma deusa, uma líder, uma figura quase mítica. Dois nomes estão em destaque: Keke Palmer e Janelle Monáe. Keke é vibrante, intensa e já demonstrou interesse público em viver a personagem. Seu carisma é indiscutível e sua energia poderia modernizar Ororo com muita personalidade. Já Janelle Monáe, por outro lado, representa o lado mais místico e majestoso da personagem. Ela tem uma presença quase etérea, além de ser uma artista completa menos atriz, cantora, performer. Fontes indicam que a Marvel quer introduzir Tempestade primeiro em Pantera Negra 3, como rainha de Wakanda ou guerreira exilada. Essa introdução abriria caminho para o icônico romance entre T'Challa e Ororo, uma das histórias mais queridas dos quadrinhos. Visualmente, tanto Keke quanto Monáe entregariam uma tempestade arrebatadora, mas Monáe parece ser a favorita dos bastidores. Agora chegamos ao mais esperado de todos, Wolverine. Hugh Jackman marcou uma era, mas sua aparição em Deadpool e Wolverine será, segundo ele mesmo, sua despedida. A Marvel quer um novo Logan, mais baixo, mais selvagem, mais fiel aos quadrinhos, e o nome mais forte, menos aquele que ressurge como um fantasma. Em toda a teoria, menos é Taron Egerton. Conhecido por Kingsman e Rocketman, Taron já teve diversas conversas com a Marvel. Em entrevistas, ele sempre escapa das perguntas com frases ambíguas. Seria uma honra. Não sei se sou certo para o papel. E por aí vai. Mas para quem acompanha o jogo de bastidores da Marvel, essas respostas são um sinal claro. Taron já foi testado e provavelmente já foi escolhido. A ideia de um Logan mais jovem, com cerca de 30 anos, encaixa perfeitamente no plano da Marvel de construir uma nova fase sólida. Outros nomes como Anthony Starr e Karl Urban foram descartados, principalmente por idade ou envolvimento com The Boys. Taron, com seu físico, talento e entrega emocional, parece ser o novo melhor naquilo que faz. E quando falamos de complexidade emocional, poucos personagens são tão simbólicos quanto Vampira. Forte, sensual, mas isolada por seu poder destrutivo. A teoria mais aceita é que Sydney Sweeney, destaque em Euphoria e presente no universo da Sony como Julia Carpenter em Madame Teia, será reaproveitada pela Marvel como Vampira. Apesar do papel questionável em Madame Teia, a Marvel enxergou o potencial. Vampira seria essencial para trazer drama, especialmente se for introduzida em conflito direto com Carol Danvers, a Capitã Marvel. Nos quadrinhos, Vampira absorve seus poderes. Isso poderia ser uma forma épica
de introdução ao MCU. Sidney tem o talento e a intensidade necessários para viver essa personagem dividida entre desejo e perigo. Kitty Pryde, também conhecida como Lince Negra, sempre foi uma das personagens mais carismáticas dos X-Men. Ela representa a ponte entre o espectador e o mundo dos mutantes. Jovem, idealista, mas determinada. É o Edebiri. Destaque da série The Bear. É o nome mais citado. Seu carisma, humor e vulnerabilidade encaixam perfeitamente no perfil de Kitty. Além disso, a escolha reforçaria o desejo da Marvel de incluir mais diversidade cultural na equipe. Kitty é o coração jovem da equipe, e Ayo traria uma nova energia ao papel. Noturno, o mutante teletransportador de pele azul, também está no radar, que a Marvel quer efeitos práticos combinados com profundidade emocional. Timothée Chalamet é um nome que aparece com frequência em documentos vazados desde 2021. Embora seu envolvimento com Duna possa ser um obstáculo, fontes indicam que a Marvel ainda mantém seu nome entre os preferidos. Caso não role, Logan Lerman também é cotado, tendo inclusive participado de reuniões com o estúdio. Noturno é sensível, espiritual e trágico, e precisa de um ator que represente isso. Outros personagens como Colossus, Psylocke, Jubileu e Gambit devem aparecer nas sequências, mas a Marvel quer começar com uma equipe mais enxuta, com tempo para desenvolver cada arco. A construção será gradual, nada de escola pronta, nada de equipe montada. A ideia é mostrar o surgimento de cada personagem, possivelmente como perseguidos, refugiados ou até como experimentos mutantes pós-estalo de Thanos. A teoria mais aceita é que o estalo ativou o gene mutante em milhares de pessoas, espalhadas pelo planeta. Esse detalhe pode ser a origem do caos e da desconfiança que levará à criação dos X-Men. E o nome do filme, nada confirmado. Mas entre os registros feitos pela Marvel, 2 títulos se destacam: The Mutant e X-Men Rise. O primeiro, The Mutant, seria uma forma de incluir todos os gêneros e evitar a ideia de que só os homens fazem parte da equipe. Já X-Men Rise sugere um recomeço, uma ascensão. Há também a possibilidade de que os mutantes apareçam só depois de Avengers Secret Wars, como sobreviventes do multiverso, reunidos para formar uma nova linha do tempo. No fim das contas, uma coisa é certa: a Marvel está preparando não apenas um elenco, mas um manifesto. Os novos X-Men serão mais do que heróis, serão reflexos de nossas angústias, dilemas e sonhos. Eles vão falar de exclusão, de identidade, de aceitação. E nós vamos estar lá para ouvir, para vibrar e para acreditar que, em um mundo em que somos todos diferentes, ainda podemos ser parte da mesma luta. Os testes podem estar feitos, os contratos assinados e os anúncios prontos para serem disparados. Mas talvez, quando a Marvel finalmente revelar o elenco, já não seja uma surpresa, porque nós estivemos atentos o tempo todo e os sinais estavam por toda parte.